coração exalta ao Senhor. Exaltado está nele o meu poder. Minha boca se dilata aos que me querem mal, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como tu, ó Salvador. Sei também que não há outro além de ti. Rocha alguma haverá como grande rei. Poder, saber e força ele é. Pois o arco dos mais fortes já se quebrou e vida deu ao todo fiel. O Senhor quem tira a vida e torna a dar, faz descer a sepultura e retornar. Ele é quem nos torna rico ou pobre se quiser. Humilha e também pode exaltar. E por quase tudo isso eu passei. Já desci ao pó da terra e retornei. Fraco estou, mas sinto agora uma riqueza em mim. Humilhado estava, mas Deus me exaltou. Junto aos príncipes fará eu assentar-me e herdar o trono de glória do céu. Junto aos santos cantarei, se eu aqui vencer o mundo e a sua ilusão. Mas eu sinto pela fé que ao meu lado está o justo e poderoso Senhor. Mas eu sinto pela fé que ao meu lado está o justo e poderoso Senhor. Quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver.
Que o Senhor Jesus abençoe esse culto. Vamos ficar de pé, irmãos. A leitura que nós vamos ter é Apocalipse 13, do verso 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Senhor, nós temos alegria por estarmos na Tua casa. Muitas vezes nos consideramos indignos de estar aqui, mas não é pela nossa dignidade o que nós temos aprendido, mas sim pela dignidade do Senhor. Nenhum homem pode abrir esse livro sequer, mas o leão da tribo de Judá venceu para abri-lo. Então, isso só dá um bom resultado quando é o Senhor que abre para nós. Não é uma abertura física, mas uma abertura espiritual, que muitos entendem de uma forma errada. Nós pedimos que isso aconteça em todos os cultos. É claro, sem deixar este agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. A abertura do livro não é física, é espiritual, né? Qualquer um pode pegar e abrir, discorrer, interpretar, e assim temos essa matéria é chamada mais propriamente escatologia, o estudo das últimas coisas, estão mais presas, relacionadas com o Apocalipse, não é? A ciência que estuda aí as últimas coisas, os tempos finais. Mas isso estava reservado não para ser apenas estudado. Não veio apenas um estudante do Apocalipse, mas o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, ele viria revelar, não estudar, propriamente, interpretar e conjecturar. Mas ele veio para revelar. Isso significa realmente abrir o livro, abrir aquilo que está oculto e manifestar. Agora é certo que Jesus Cristo foi sem dúvida, ele é, mas foi sem dúvida, em pessoa física, quando ele estava aqui na terra, o livro, aquele mesmo livro,
estas mesmas escrituras. E então, diz o irmão Branham assim, que ele passava entre todos e eles não podiam vê-lo. Agora Pedro, quando o próprio Senhor Jesus Cristo perguntou: o que dizem os homens, quem diz os homens, que dizem os homens, que dizem os homens, né? A respeito do Filho do Homem, a respeito de mim por aí. Qual é o comentário que tem a meu respeito? Porque havia um comentário, havia a fama de Jesus. Ninguém poderia fazer o que Jesus fazia sem a notícia correr. Então, o que aconteceu? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Bom, agora vocês me deram o que estão dizendo por aí. Falaram boas coisas até a meu respeito. Mas agora eu quero que vocês digam o que é que vocês pensam a respeito de mim. O que vocês viram em mim? Ora, irmãos, você acha, nós podemos achar isso tão fácil. Dizer, mas como que é isso? Todos podiam dizer unanimemente que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel. Não, não é assim. Olha, quantas pessoas comeram, brincaram, pescaram, caçaram com o irmão Branham, tiveram-no como um homem de Deus, viram pernas consertar, câncer cair na plataforma, assim, tumor desaparecer na hora, cego enxergar, mudo falar. Assistiram tudo isso pessoalmente, abraçaram o irmão Branham, choraram com ele, se emocionaram, defenderam, brigaram pelo irmão Branham e não viram que ele era Elias. Não viram que ele era esse anjo. Então não era assim, como você pensa, como muitas vezes nós pensamos, que é isso, se a gente vivesse no tempo de Jesus, certo, estamos certos, sim, porque se você creu agora, ele disse, bem-aventurados que não viram e creram. É um sinal que você creria, você estaria entre aquelas mulheres, entre aquelas moças fiéis, aqueles rapazes, aqueles varões que creram, que apoiaram-no e estiveram com ele em todas as horas e mesmo depois de sua morte, ou na hora de sua morte, depois do escândalo da cruz e tudo mais. Mas isso não é fácil. Por isso é que não se pode censurar. Às vezes a gente quer censurar e interrogar, implicar por que não podem crer numa mensagem como esta. Mas não é assim. Aí foi que Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, aquela declaração significava tudo. Uma declaração pode significar tudo na sua vida. Por isso que abrir a boca certas horas não é fácil. A gente conversa demais, brinca demais, ri demais, mas tem uma hora que você entende que o que você fala pesa para toda a sua vida. Pode mudar rumos, pode mudar cursos, transtornar, determinar, decidir. E quantas vezes a gente bate o pé e fala que não vai, que não faz mais isso, senão eu faço aquilo, senão eu tomo tal decisão, mas fica por aquilo mesmo. De repente, uma posição é tomada. Um dia aquilo é falado com o real sentido da palavra.
Então Pedro não falou de uma forma vazia, de uma forma que viesse de uma predileção, predileta, de um grupo, porque simplesmente amava Jesus Cristo, porque gostava dele, porque qualquer coisa assim. Não. Jesus confirma isso. Não te revelou a carne nem o sangue. A coisa era uma revelação. Você pode correr todo o espaço que nós temos, nós vamos sempre terminar nisso, revelação. É com razão que o irmão Branham disse isso, esse assunto nunca é super enfatizado, quer dizer, nunca se fala demais da revelação, porque realmente é o que determina o destino da igreja noiva, é a revelação. Então, Jesus, sabendo disso, ele disse, não te revelou a carne nem o sangue. Isso ficou plenamente compatível com aquilo que Paulo disse, parece que é uma insubmissão, uma rebeldia, uma arrogância, não. Está plenamente compatível com a revelação. Não consultei a carne nem o sangue para anunciar este evangelho. E realmente isso é que vem acompanhando a igreja noiva durante todos esses séculos. É esse fenômeno. Agora, é bom eu começo a entrosar uma coisa assim, daqui a pouco eu estou pregando completamente fora da linha, né? Mas é bom. Nós vamos entender uma coisa, que quem tem a revelação de quem é realmente o Senhor Jesus Cristo, porque não se engane, as denominações não conhecem a Jesus Cristo. Agora, isso não é desafeto, não é? Elas não conhecem o Senhor Jesus Cristo, porque se conhecessem a Jesus Cristo, não teria rejeitado a mensagem. Não o teriam crucificado. Ora, eles conheceram-no face a face. Viram sinais, viram prodígios, viram maravilhas, mas não o conheceram espiritualmente. Portanto, o livro seria aberto espiritualmente, não fisicamente apenas, mental, intelectual. Agora, quem realmente tem a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo, ora, em todas as eras, você entende que na era de Lutero ninguém podia ter tudo isso que nós temos, mas cada um era a porção do dia. Todos eles não se dobraram diante da estátua da besta, porque ela vai se materializar, se complementar como Cristo, vai se encarnar na noiva. Mas quem é que vem durante as eras? É Cristo. Então quem que vem operando do outro lado? É Ele. Só falta Ele materializar, em se encarnar também. É o mesmo fenômeno que acontece de um lado, acontece do outro. Então ele tem vindo através das eras, ambos, o Senhor Jesus Cristo e Satanás, com tudo o que ele é. Jesus era Jesus Cristo completo na era de Lutero, mas no entanto era somente justificação pela fé. Satanás também era tudo o que ele é hoje, na era de Lutero. Mas veja quanta coisa ele ainda não usava em relação às mulheres, os homens e tudo.
Eu me lembro, eu era sócio de uma associação comercial, ali na esquina da Anhanguera com a Rua 6. E tinha esse salão de baile lá em cima. E um dia, em pleno carnaval, o que chamou a atenção da multidão na porta da associação para entrar para o salão de baile de carnaval, é que uma moça ousada, corajosa, tentando entrar no salão com uma bermuda, um calção frouxo que entra no joelho. E a comissão lá da associação não deixou ela entrar. E a meninada tudo ficou de longe, igual galinha quando vê cobra. Você vê, o diabo não era diabo. Há quanto tempo? Ele era o mesmo diabo que ele é hoje. O pecado era a mesma coisa. Mas é só para você entender, ele ainda não estava na sua plenitude. É que alguns não entendem isso. Então, como os luteranos lá das eras, eles creram em Trindade. Eles não batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles estão perdidos. Não. Isso aí, a quem mais é dado, mais é exigido. Isso é como a parábola dos trabalhadores, que um chegou tal hora, outro tal hora, até da última hora. Então é bom a igreja sempre aumentar o seu conhecimento sobre esses fatos, sobre essa realidade. Agora, quem tem a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, é o único que tem a revelação de quem é a besta, o que é a besta, quem é a besta. E por isso, não se prostrará diante dela. Por quê? Há uma fase realmente, um desfecho final? Ah, sim, não resta dúvida. Mas desde a primeira era, tem aquele que se dobra e aquele que não se dobra. Tem aquele que adora e tem aquele que não adora. Desde a primeira era. Então tenha a plenitude, o complemento da coisa, sim, como tem de Cristo sendo encarnado, também tem do diabo sendo encarnado, a besta. Nós sabemos que ele é a besta potencialmente falando, porque besta quer dizer poder, força, falso Cristo, o anticristo, falso profeta e a besta. É uma trindade. Então é quando ele completa o seu ministério, que monta o cavalo baio, para ser a morte realmente. A igreja noiva não estará de forma alguma sujeita a esse ministério da morte, porque isso já estudamos que é um acontecimento simultâneo, que enquanto o diabo está encarnando na besta, Jesus está encarnando nos seus, e então haverá o rapto, o arrebatamento. São acontecimentos paralelos, simultâneos, que estão acontecendo no mundo, então, que a noiva não estará mais aqui. Porque o período da grande tribulação, ele está também sob o acontecimento de Elias e Moisés, sob o ministério de Elias e Moisés. E quem viu Elias e Moisés trabalhando aqui na terra, realmente, os dois profetas, Elias e Moisés mesmo, não foi no rapto. Porque quando eles entrarem em cena, a igreja
São fatos que não tem como conjecturar. Então, a maior certeza que existe de uma forma exterior, vamos dizer assim, uma informação que venha de fora para dentro, que o rapto não se deu, é que Elias e Moisés ainda não estão em cena. Não é porque José Brana está na terra, Billy Paul está na terra, porque a irmã Meda Brana ainda estava na terra, a família do profeta está na terra, nada disso. O rapto não se deu ainda porque Elias e Moisés não estão em cena. É o que se pode assegurar. E, é claro, lá de dentro é isso, você vai dizer não como sugestão apenas, o rapto não se deu porque eu ainda estou na terra. Não é verdade? Isso aí seria a convicção interior, pessoal, íntima. Não, o rapto não se deu ainda porque eu estou aqui. Mas como uma coisa que você tinha que olhar do lado de fora, é isso que Elias e Moisés não estão em cena. Eles ajeitam por aí, de vez em quando aparece um Elias e Moisés por aí, mas não são eles. Eles vão fazer a mesma coisa que Elias e Moisés fizeram. Vão ter poder nos céus, nas águas, tudo que Moisés fez, de chamar aquelas pragas, aquelas coisas. Elias tem o mesmo poder que ele tinha quando ele estava aqui, e ele vai desafiar a Jezabel do século. Ele vai fazer um grande desafio, não resta dúvida. Então isso aí não é para nós, né? Agora, o nosso assunto não é nos prender somente na marca da besta. Mas eu já estudei isso aí, o Papa tem vários títulos, isso é escrito em latim, é o algarismo romano, Vicarivis Filidei, por exemplo, você tira as letras que têm valores no algarismo romano, dá exatamente 666, vigar de Deus na terra, né? Exatamente 666. Agora, isso ninguém discute, isso é um fato, é uma realidade, porque está escrito lá. Não tem como, não é tonteria de ninguém, não é coincidência. Não tem como você não ver os Estados Unidos no Apocalipse 13 aqui, que curou a ferida, essa besta poderosa, como o irmão Brian disse, 13 listas na bandeira, 13 colônias que fundaram ali a América, colonizaram a América. Não tem como. Então, lutar contra isso aqui é lutar contra a palavra. Não é verdade? Vamos lembrar aqui um pouquinho daquilo que nós paramos na quarta-feira passada. Ele relacionou a igreja com a mulher e disse: quanto mais eu prego, mais elas ficam pior. E mostrou que ela está idolatrada, uma deusa e coisa assim, não somente no campo religioso, como no campo político, campo social, sexo e tudo, né? É com a igreja predestinada que estou falando. Então eu grifei isso aqui, porque isso aqui vem confirmar exatamente essa profundidade da coisa, porque os pregadores sabem que eles não podem ficar no púlpito somente pregando unicidade. Aí estão os unicistas, fazem disso o cavalo de batalha. Cura divina, santificação, pregando contra a televisão, contra a saia curta, contra a correntinha, contra essa coisa. Eles não passam disso. Agora, o profeta tem uma mensagem que é para os predestinados. Isso aí quer dizer, ele tem a álgebra, ele não tem só abecedário, só as 4 operações.
E compreende? Então, se ele tinha que trazer a mensagem para a igreja predestinada, então ela tem coisas que ela tem que passar por cima disto aí. E que somente ela pode entender. Nós não podemos viver para o mundo entender. Você não tem como ser compreendido, nem mesmo dentro de casa mais. Você não pode esperar ser entendido. Não por ser desordenado, preguiçoso, ou qualquer outra coisa assim, não. A ser entendido na obediência ao coração, ser entendido na sua revelação. É muito, muito raro dizer, o Senhor me falou. É difícil uma pessoa pegar uma mala para uma viagem de lazer ou qualquer coisa, de uma coisa que gosta, e dizer, não, o Senhor, não precisa falar não, o Senhor está me falando, Deus está me falando, não. Dizer, olha, eu não vou mais. Quando uma pessoa que cuida, você cuida que ela tem o Espírito Santo, fala, não vou mais, não tente convencê-la. Não faça isto. Talvez ela não saiba explicar. Eu me lembro uma vez que os bons amigos, irmãos meus, prepararam, muitos anos atrás, a coisa era praticamente livre, prepararam umas esperas aí, no interior aí, e prepararam uma para mim especial. E eu estava naquela alegria, aquele afã, né, de ir. Eu estava dentro do carro, quando eu disse, eu não vou mais. Ah, mas como é que dá para entender isso? Não, eu não vou mais. Para o carro aqui, eu vou ficar. Vou ficar. Mas o senhor não vai? Não vai mesmo? Não vou. Vocês podem ir, eu não irei. Pois bem, o irmão que ficou no meu lugar, teve que pular lá de cima. A abelha deu nele lá e chegou aqui com o bicão, os olhos inchados, orelha inchada, tirou até fotografia. Aquela coisa mais bonita do mundo. Falei para você, olha, eu falei, eu não vou. E quantas vezes meu coração diz para não ir, eu pego e vou. Quer dizer, Deus estava falando para... A gente vai acostumando a resistir os pequenos toques do Espírito. O coração dói, mas você vai assim mesmo, faz aquilo e continua. Vai perdendo a sensibilidade. O toque da pomba. Não é certo? Ora, como é que você poderia entender a gente fazer uma viagem até um certo tanto dispendiosa? Sabe que meus colegas entenderiam isso hoje? Chegar lá na margem do Araguaia com canoa em cima, despesa e aquela coiseira dentro do carro, em cima do carro da veraneio. A hora que encostar o carro, em vez de descer a canoa, disse, olha, vamos embora. Mas o que é isso? Agora Deus tem que mostrar uma visão que ia morrer todo mundo afogado, que ia acontecer alguma coisa? Não. Você tem que ter convicção dos toques que há no seu coração. Mas isso eu estou falando do dia a dia das coisas, não é? Agora, em relação às coisas profundas, aquelas profundidades, foi em Efésios 3 mesmo que Paulo disse, orando com lágrimas, eu acho que é isso mesmo, vamos lá. É aqui, 14, Efésios 3, né?
Ele diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Olha, nos vossos corações. Com que razão? Em que sentido? A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, não é? Distância, e a altura e a profundidade. Paulo disse aqui que ele orava com lágrimas, para que acontecesse isso com a igreja. Conhecer as profundidades, a largura, o comprimento, a altura, não somente a profundidade. O irmão Brana fala do peixinho que ele viu na televisão lá, aquele peixinho que tem uma luzinha no focinho. Ele falou assim: aquele peixinho pequeno que tem uma luzinha no focinho que fica lá no fundo do mar. Disse: olha, ele faz grande coisa, não resta dúvida. Está bem, ele conhece a profundidade, só que ele não pode vir para a altura. Então há pessoas que encabulam com as profundidades e viram aqueles peixinhos de luzinha no focinho, só ficam lá. Então outros encabulam. Mas Paulo, ele está dizendo assim: compreender veja, coletivamente, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isso é o que o profeta trouxe para a igreja predestinada. Então não adiantava ninguém, e não adianta ninguém esperar que aqueles que não são predestinados vão ver o que Pedro viu em Jesus Cristo. Eles vão sempre chamar Jesus de segunda pessoa. Ora, mas grande é o mistério da piedade. Isso quer dizer, aquele que se manifestou em carne. Então o mistério da piedade é Deus em Cristo. É a manifestação de Deus em carne. Porque o próprio Paulo disse que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. E eu rejubilei, e a fita anterior que diz, que eu posso estar dizendo, você pode ouvir isso, dizendo que Deus fertilizou um óvulo de Maria, mas não foi assim. Maria não ofereceu o óvulo, não. Olha que altura. É simples depois que você crê no profeta. Botar o ovo dentro da garrafa. É simples. Mas espera aí, depois que você crê no profeta de Deus, mas antes de crer, é custoso. Isso é como engolir um sapo vivo. Não tem jeito. Mas olha como isso responde tão claramente a condição que a igreja estaria, em que condição ela estaria ligando a vida de Abraão, depois que recebeu a promessa, a vida de Maria, e como ela recebeu, como ela concebeu. Eu achei isso grande, sublime, profundo, largo, comprido, alto, que foi sem sensação, sem emoção, sem prazer natural. Deus fertilizou o óvulo e trouxe ao seu ventre. Ela só teve que suportar as circunstâncias.
Maria sujeitou às circunstâncias de uma gestação. Eu não sei se ela deu desejo de comer peito de peru. Como diz o irmão, a minha mulher, filho, ela tem desejo de comer peito de peru, como é que é, torta de maçã, e ela só não tem desejo de lavar uma trouxa de roupa, né? Comer umas cascas de laranja jogadas ali fora. Esse desejo de comer coisa boa eu tenho também. Mas Maria teve desejo naturalmente. Ela só sofreu as condições normais desde que concebeu. Não falando do seu desgaste social. Ela podia explicar aquilo? Comprimi segundo a tua palavra e pronto. Ela não podia explicar. Nem para o próprio José. O máximo que ela pôde dizer para José foi: um anjo me falou. Ele tinha que crer nela. Um velho viúvo, ela com 17 anos de idade. Negócio esse. O irmão Branham comenta assim: olha, essa menina arrumou esse velho aí para tapar o buraco, né? Para ser um escudo para ele. É o que aquelas mulheres diziam lá com suas amigas, nos seus grupos. Comenta-se muito. Mas não tem como explicar. Alguém chamou o irmão Branham e disse: eu tenho que falar com você, irmão Branham, sobre problema de sua família. Ele disse: irmão, eu não posso te explicar. Eu estava predestinado para passar por isso desde antes da fundação do mundo. E se eu parar para te explicar isso, eu vou só afundar cada vez mais. Então, se você quer explicar, você vai só afundando, se desgastando, se machucando, se depreciando. Então segue em frente, trabalhando, olha para o alvo que é Cristo. Agora, essa profundidade, essa altura, esse comprimento, essa largura, não está relacionado somente às coisas do nosso dia a dia aqui na Terra, das dimensões humanas, como a ordem que ele diz aqui aos Colossenses capítulo 2. Quer dizer, quem gosta vai ter isso a seu favor agora. Ele diz, capítulo 2, verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e aqueles mistérios que começam a inventar, né? Você não vai ficar como aquele incrédulo que entra num ouvido e sai no outro, a palavra do Senhor. Não. Mas espera aí. Você não vai se sujeitar a essas tonterias que têm surgido dentro de grupos da mensagem aí. Não. Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Isso já existiu desde o tempo de Paulo, e ele escreveu, ele falou sobre isso. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção, religiosidade, santidade, não é? Devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Não tem nada a ver com a sua alma.
aqui é o tal negócio. O tempo é o tempo, não é? Mesmo no milênio vai ser o tempo. Eu estava falando, por que tem que ter o milênio, né? Esse é um desabafo mesmo. Desabafo. Hoje nós estávamos, o doutor Vera descobriu uma injeção, entre aspas, né? Que vai botar esses trabalhadores, esses pedreiros aí, para trabalhar uma semana, 2, sem comer, né? E também rejuvenescer as pessoas. O cabelo branco cai tudo, nasce preto, as rugas desaparecem. E é aquela tonteria desses médicos do Piauí, né? Cientistas. Mas eu estava falando, pois bem, por que há o milênio? Aí me lembrei que o irmão Branham disse, bom, se eu estivesse distribuindo aqui pílulas que fizessem as pessoas viver 1000 anos, então o exército teria que colocar, o exército todo teria que botar ordem na fila do povo, né? É claro, as nações viriam aqui, a cidade ficaria totalmente tomada de gente, superlotados, os hotéis constantemente lotados, e as pessoas passando semanas na fila para pegar uma pílula para viver 1000 anos. Ele disse, agora eu estou dando essa palavra de graça, que não vai dar só 1000 anos, não, vai ser a eternidade. Isso é de graça. Se as pessoas vissem, o exército teria que estar botando ordem aqui também do mesmo jeito. Se as pessoas pudessem ver. Isso é certo. Mas aí eu disse, parece que o milênio é mais um desabafo, não é assim, é um desafio. Está aí, ó. Você não morre com 80 mais. Nem com 100, nem com 200, nem com 300 anos, nem com 400, nem 500, nem 600. Você vai a 1000 anos. Bom, mas ainda é tempo. Então eu pensei assim, está bem, se o governador Pilatos vivesse 1000 anos, ele já teria morrido. Como aqueles que viveram 900, 800 anos já morreram há muito tempo. Então nós tínhamos aqui um Otávio com 900 e poucos anos, ele já estava pertinho de ser sepultado. Não é verdade? É tempo. Agora, só que quem foi para o milênio já está automaticamente na eternidade, não vai morrer. Não tem como morrer. E essa é a pílula da vida eterna. Mas quem pode ver? Só quer ver Deus através dos credos, dos modos que os homens criaram. Deus não pode andar. A coluna de fogo teria que ficar somente num lugar com eles, não podia se mover. Agora, eu vou ter que parar, porque se eu entrar aqui, nós vamos longe. Deixa-me ver aqui. Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia disse que depois que ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, ele os destruiu porque eles não seguiram a mensagem. Eles não seguiram. A aceitação de Israel como um todo foi praticamente circunstancial. Não tinha como rejeitar. E logo veio um fenômeno daquele, quando já haviam começado a murmurar. Mas veio um fenômeno daquele, o mar abrir. E eles atravessarem a seco. Isso não é brincadeira, isso aconteceu, isso é verdade, isso é a Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Bom, se você estivesse lá, você nunca descreria nesse profeta. Não é certo? Porque esse homem bateu a vara e abriu o mar. Lá de fora,
no mar, olharam, quando os seus inimigos entraram, estavam tudo morrendo afogado e sucumbiram-se, naufragaram, todos, o mar fechou. Aí então começou o Pentecostes, a alegria, e bate tambor, e grita, e salta, e coisa e tal. Então tudo era festa, alegria, e uma abraçava a outra. Irmã, que felicidade, graças a Deus. E irmão, e coisa e tal. E comia o pão com ações de graça, não tinha queixa nenhuma. De repente o bico caiu. Você casa com aquele anjinho. Você vai ver o primeiro dia logo que ela vai cair o bico. Você pode marcar. Qual foi a causa? O que ele vai cair o bico, quer dizer, né? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Porque você não vai pensar que ela vai ficar sempre, ei, glória, aleluia, hoje não tem arroz, glória a Jesus, aleluia, e amanhã não tem feijão, glória a Deus, aleluia, né? Não vai ser assim, é claro que não vai. Logo cedo você já vai conhecer um emburro. No princípio você acaba com aquele emburro, com um abraço, beijo, né? Coisa e tal, tudo bem. Mas depois, de repente, você vai ficar nervoso também. Essa mulher tá brincando. Aí começa a coisa. Mas exatamente você pode ler a Bíblia. Você lê a Bíblia e vê que é um casamento, é aquilo. Sai com o povo de Israel até chegar na terra prometida. É aquilo. Agora, quantos chegaram lá? Logo o bico caiu já com casamento e divórcio. Foi o primeiro problema que eles tiveram depois do mar. Foi casamento e divórcio. Até então eles tinham problemas de fora para dentro. Mas agora eles começaram a ter problemas de dentro para fora. Eles tinham problema com o faraó, com gente que não era deles, que não era o seu sangue. Mas agora viria a crise interna. Talvez começasse ali o bicho, que realmente viria estragar a maçã, porque as bicadas do sabiá lá de fora não estragou. Que estraga a fruta, a maçã não é a bicada do sabiá, mas sim o bicho por dentro. Então a coisa começou lá de dentro, tinha que começar, e tinha que haver motivos. Agora, se aquela menina conhecesse realmente as profundidades, a largura, o comprimento, a altura daquele ofício, daquele ministério que estava diante deles, ela não teria feito aquela loucura. E não havendo aquela loucura, não haveria segunda, porque nunca há uma segunda sem haver a primeira. Você tem que pensar nisso. Aí o que acontecia? Ele os destruiu porque não seguiram, não se aprofundaram, não foram ao cumprimento da mensagem, eles não seguiram a mensagem. Por isso Paulo vem e disse: olha, você deixa as coisas que para trás ficam, exceto aquelas que você tem que confessar e bani-las, aniquilá-las pelo poder da confissão no sangue de Jesus Cristo. Mas deixa essas coisas para trás, inclusive o tamborim, o tamborzinho, o pandeirinho, e aquelas coisas que nos alegravam antes, como muitos de nós ainda temos saudade daquela mocidade uniformizada entrando no tabernáculo, batendo tambor, batendo lata e coisa. Não tem mais jeito, não adianta. Você faz o exercício que quiser fazer, aquilo não funciona mais. Porque a coisa, ela tem um seguir.
Isso quer dizer não ficar parado. Olha, veja o progresso ali. Se houve progresso negro, escuro, mas houve progresso de luz. Tinha que haver um retorno. A questão de ter só uma pintinha branca em Laodiceia, ela não quer dizer que a luz não aumentou. Ora, haveria luz no entardecer. Houve progresso, sim. Agora é a plenitude. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos dos gentios. Nós estamos chegando na hora da luz total para os eleitos, para os predestinados. Então, por isso ele disse, é com a igreja predestinada que estou falando. Deus destruiu aquele povo porque eles não seguiram a mensagem. Eles não seguiram. Isto quer dizer, não prosseguiram. Eles começaram a olhar para trás das paneladas de carne, começaram a murmurar, olhando para trás, fazendo exatamente o que a mulher de Ló fez. Então, quando você quiser suspirar pelo passado, troque esse suspiro, fala, eu vou suspirar pelo futuro, pela terra prometida, pelo rapto. Porque se eu voltar lá, eu vou ter que passar por aqui de novo, e não sei se vai dar tempo. Eu vou ter que chegar nessa condição de novo depois, e não sei se isso vai dar tempo, se haverá curso para isso. Não há. Então o suspiro agora tem que ser para diante, suspirar pelo futuro, desejar. Se Ele nos desse tudo aqui, a toque de botão, nós não desejaríamos jamais sair dessa terra. E nós nos tornaríamos cada vez mais impacientes. Gente, o avanço científico está demais, tecnológico. O fax é um desafio, A pessoa telefona lá dos Estados Unidos, liga o telefone em conexão com o fax, põe uma carta lá, naquele aparelhozinho ligado lá, casado lá, e simultaneamente aquela carta sai aqui na igreja, vem lá da voz de Deus, na hora, está saindo um papel aqui, escrito, assinado, a carta. Isso é absurdo. É mais do que telefone, é mais do que a televisão, é mais do que tudo, porque está passando escrito através de ondas. A letra sai aqui no mesmo instante. Então ela se multiplicou. 70 anos atrás o homem estava de carroça. 70, 80 anos atrás o homem estava de carroça. É brincadeira? Ele já foi na Lua e vai a Marte. Mas veja, eles comeram maná do céu, eles comeram o maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem, e permaneceram na presença do mensageiro, e viram a coluna de fogo, e ouviram a voz de Deus, e a viram ser confirmada. Está vendo? Eles viram fisicamente, toda operação física, como Jesus. Agora, para não ser enganado por Coré, por Abirão, por Datã, por Balaão,
para não ser enganado pelo espírito dessa era, é necessário que veja a coisa espiritualmente. O livro ser aberto espiritualmente para a igreja, não fisicamente apenas. Olha, e então por que eles quiseram crer em Coré? Porque eles quiseram crer em Coré. Pode haver mais homens santos, não é só Moisés, ele não é o único. Pode haver isto e isso, aquilo. Nós também temos de ser santos, não é só ele. Nós temos de fazer tudo isso, todo o povo é santo. E por que tem que ser somente ele? Deus disse, separa-te deles agora, foge dali. Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor, pelo menos naquela ocasião, né? Porque foi por etapa. Uns não caíram numa etapa, mas caíram em outras posteriores. Naquela eles ficaram com o Senhor, como Judas ficou com os 12. Judas ficou também com os 12. Ele também não foi embora, não. Por que ele não se escandalizou? Por que o filho da perdição não se escandaliza e vai embora? É só o salvo, o eleito é que vai escandalizar e vai embora? Escandalizar comigo, com o irmão, com o diácono, ou seja, com qualquer outra coisa na mensagem? Com a morte do profeta, ou seja, outra coisa qualquer? Meu irmão, tem sentido escândalo? Ai do mundo por causa dos escândalos. Jesus nunca disse ai da igreja por causa dos escândalos. Ai da minha igreja por causa dos escândalos. Ele disse ai do mundo, por isso ai daquele. Ora, todos que estão do lado do Senhor, venham comigo. Foi um desafio. Você vai comigo? Então vem. Você vai comigo? Então vamos. Isso mesmo, vê? E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. Agora aqui eu teria que pregar. Esse abrir da terra aqui, do jeito que eu posso ver, a gente passa apertado com esse engolir aqui todos os dias. A terra está engolindo as circunstâncias, a situação, a condição monetária, financeira, está engolindo muita gente. Eles também eram boas pessoas, seguramente que eram. Eles eram ótimas pessoas, sim, Senhor. Mas isso não bastou. Nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não aquele que começa, é aquele que termina. Eu preguei isso na mensagem, no funeral da irmã Florinda. Não é o que começa, mas aquele que termina, que vai até o fim. E isso mesmo, não aquele que começa, é aquele que termina, porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim no fim da corrida que a pessoa é desqualificada, o corredor é desqualificado. Não é no princípio, não. Chega mancando, ofegante, seja de que jeito for, desmaiando, mas chega. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura diz. Não vai dar. Vamos ficar de pé? Eles não vão poder, de forma alguma, os eleitos, essa igreja predestinada, não será enganada, ela não pode se dobrar, porque ela teve a revelação e não tem como negar aquilo que ela vê. Isso é que faz a diferença. Todos eles são boas pessoas, mas não tiveram a luz que o outro teve. Deus abençoe. Cumprimente um outro irmão. Sexta-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.
Quantas vezes você tem chorado? A luta tem sido pesada demais pra você. Você tem pensado até em desistir. Mas ouça agora o que eu lhe falo, ó filho amado. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar. Filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Filho, você pensa às vezes que está sozinho. Parece que o mundo inteiro vai se desabar. Você olha para o lado e não vê saída. Eu te pego nos braços e passo o deserto contigo. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar. Filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar. Filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido,